Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre morfologia, né? Estrutura e formação de palavras. Deu um probleminha aqui, gente. Agora certinho, tá? Então, morfologia, estrutura e formação de palavras, na página 339 da apostila de vocês. O que é morfologia? Morfologia é um segmento da linguística que estuda a estrutura e a formação de palavras de uma determinada língua. A estrutura de formação de palavras, elas são formadas pelas seguintes estruturas: pelo radical, pela vogal temática, tema, desinências e afixos. Tá? Hoje a gente vai ver o que é radical e o que é uma vogal temática. Radical é um morfema comum, né, o radical, que faz com que as consideremos palavras de uma mesma família de significação, seriam os cognatos. O radical é a parte da palavra responsável por sua significação principal. Tá? Então, nós temos ali, a partir da palavra de fer, né, as palavras ferradura, ferramenta, ferroviária, ferro, ferreiro, ferrovia e ferrugem. Tá? Vejam que, a partir de fer, ó, quantas palavras a gente já formou, né? Ó, fer, dura, ferramenta, ferroviária, ferro, né? Então, a partir de fer, qual seria então o radical aqui? Fer, tá? A partir de escola, né? A gente vai formar outras palavras, como escola, escolar, escolarização, escolarizar, subescolarização, ó, escolarização. E aqui nós temos o sub, antes, né, que vocês vão ver mais tarde, que eles são chamados de afixos, né? São os prefixos e sufixos, tá? Então, a gente pode dizer que as palavras, elas são cognatas. Por que são palavras cognatas? São palavras com o mesmo radical, né? Então, a partir de um radical, a gente forma outras palavrinhas novas, né? Então, são palavras cognatas que têm o mesmo radical. Outros exemplos aqui, como corpo, olha, qual é o radical aqui de corpo? Corpo, né? Corporal, ó, incorporar, corpo radical, né? Olha, eu tenho ali na frente, como eu já falei, a gente vai estudar os afixos. Corporação, tá? Corpo, incorporação, corpãozinho, né? Amor, né? Ó, amoroso, desamor, amável. Cor, decorar, decoração, corar, corante. Tá? A partir da palavrinha cor. Legal, ilegal, legalizar. Tá? Olha, apesar de radical, né? Legal, ilegal e legalizar. Ó, legislar ainda. Nós temos legislação, legislativo, legislatura. Natal, natalino, natalício, natalidade e natimorto, tá? Então, radical seria o quê? Né? Repetindo, né? São palavrinhas que a partir desse radical a gente forma outras palavras novas, tá? São as palavras chamadas cognatas porque são formadas pelo mesmo radical. Vogal temática. A vogal temática, ela se une ao radical constituindo o tema da palavra.
vogal temática, ela pode ser nominal e pode ser verbal. A vogal temática não identifica gênero, masculino ou feminino. Tá? Então, a vogal temática ela não vai indicar se é masculino ou feminino. Tá? Nesse caso, ele vai ser chamado de desinentes de gênero. Por exemplo, a palavra menino. Né? Menino radical é menino, né? Porque a partir de menino, eu vou formar outras palavras. Menino, menininho, meninão, meninada. Né? Então, eu tenho radical. Só que eu tenho um ozinho aqui, tá? Esse o aqui, ele não é chamado de vogal temática. Porque eu falei que a vogal temática, ela se une ao radical. Mas o o, ele não é uma vogal temática porque ele está designando o gênero masculino, tá? Ele vai ser uma desinência. Então, você tem que cuidar para não confundir uma vogal temática com apenas um artigo que está identificando um gênero, tá? Então, ó, o radical menino junta-se a vogal O, mas não, mas está, mas essa não pode ser confundida com vogal temática, pois o O nessa palavra marca gênero masculino, então uma desinência de gênero. Tá? A gente vai ver isso também. Então, vogal temática, resumindo, é a vogal que se acrescenta ao radical para formar o tema. Rosa, rosa é o radical e o A é a vogal temática. Carro, car é o radical e O é a vogal temática. A Maria, né? O A, vogal temática para formar o restante da palavra, tá? Então, se eu perguntar assim, qual que é o tema da palavra rosa? É rosa. Qual que é o tema da palavra carro? Carro. Por quê? Radical mais vogal temática, né? Vai dar tema. A Maria. Qual é o radical da palavra Maria? Am é o radical, o A é a vogal temática. Então, o tema vai ser ama, tá? Radical mais vogal temática. A vogal temática nos verbos, ele indica a conjugação, tá? Então, a vogal temática com A, não, são palavras da primeira conjugação, né? Terminadas em ar, em er na segunda conjugação e em ir na terceira conjugação. Então, vogal temática, radical mais vogal temática A, é da primeira conjugação. O E, né, junto com o radical, segunda conjugação. E o I, a terceira conjugação. Tá? Então, nós temos a vogal temática nos substantivos aqui, e nós temos a vogal temática nos verbos. Isso elas são nominais e verbais. Cantávamos, né? Nós temos cantávamos e temos cantáveis. Tá? Veja que aqui eu tenho dois verbos. Se eu desmembrar essa palavra, vai ficar cantávamos. Eu tenho um radical que é canta, né? Porque se eu conjugar a palavra, o verbo cantar, digamos, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, ele canta. Vocês viram que ficou tudo canta, 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 né? Então, o radical é canta. Né? O A, né? O A aqui, ele vai ser a vogal temática, porque está junto do radical, né? E depois vocês vão ver que o vá, né? Os músicos eu tenho as desinências. Então, cante radical, o A, vogal temática. Cantasseis, né? Se eu cantasse, se tu cantasse, que ele cantasse, né? Radical, cante, né? E A vai ser a vogal temática, tá? Aí vocês vão ver que depois eu tenho as desinências que estão indicando pessoas e está indicando o tempo. O radical cante e as desinências verbais surge sempre o morfema A. Tá? Então, esse morfema que liga o radical às desinências é chamado da vogal temática. Né? Então, cante, radical e A é o morfema, né? Que é a vogal temática. A função é ligar o radical constituindo um tema. Então, no verbo cantávamos, se eu perguntar assim, qual é o tema do verbo da palavra cantávamos, né? Você vai me responder que é apenas cantar, tá? Que é canto, radical e vogal temática. Não é a palavra toda. Radical é só
isso daqui. Tema, só isso daqui, tá? Então, o tema radical é uma vogal temática que acrescentam as desinências, tanto os verbos como os nomes que apresentam vogais temáticas, né? Então, eles se acrescentam aqui as desinências depois, né? O vá e o moço. Mesma coisa aqui. Câncer radical, a vogal temática e aqui as desinências. As vogais temáticas nominais são o A, o E e o O, quando átonas finais, como em mesa, artista, busca, perda, escola, triste, base, combate, tá? Então, veja, aqui, ó, mesa, né? Eu tenho o radical, está junto com o radical a vogal temática, né? Então, aqui, mesa é o radical que vai formar novas palavras, né? Mesa, mesinha, mesão, mesada, né? Artista, né? Também. Artista, artístico, busca, né? É o radical. Busca, buscar, busquei só, ele só é um radical irregular aqui, né? Perda, perdão, né? A escola, a gente já viu escola, escolar, escolaridade, triste, né? O radical vai ser triste, né? Triste, tristeza, base e combate. Então, as vogais temáticas nominais são o A, E e o O. Nesses casos, não poderíamos pensar que essas terminações são desinências indicadoras de gênero, pois mesa, escola, por exemplo, não sofrem esse tipo de flexão. Tá? Então, veja, qual a diferença de uma vogal temática e de uma desinência, né? Porque mesa não sofre flexão, né? Se é masculino, feminino, artista também, né? É o artista, a artista, né? Não sofre flexão. Então, aqui são vogais temáticas e não desinências. Essas vogais temáticas se ligam a desinência, indicadora de plural, tá? Mesa, escola e perdas. Aí aqui eu tenho as desinências e estão aqui no S, indicando o plural das palavras, tá? Então, eu vou ter mês, radical, a vogal temática e o S vai ser a desinência indicando número, né? Singular ou plural. Os nomes terminados em vogais tônicas, tá? Elas não apresentam vogal temática, como sofá, café, cipó, caqui, tá? Então, terminou em vogal tônica, elas não representam vogal temática. As vogais temáticas verbais. As verbais são o A, o E e o I, né? Que caracterizam os três grupos de verbos, a primeira, a segunda e a terceira conjugação, né? Já tinha falado ali atrás para vocês. Então, terminadas em A, vogal temática em A depois do radical, são palavras de primeira conjugação, em E de segunda conjugação e em I de terceira conjugação. Então, ó, governava, governe radical, A, vogal temática. Tá? Estabelecer-se, estabelece, radical, E, vogal temática. Definir, define, radical, o I, vogal temática. Atacava, ataque, radical, ó, vogal temática, A, primeira conjugação. Crera, né, cre, radical, e E, vogal temática. Impedisse, impede, radical, e o I, vogal temática. Realizasse, radical, vogal temática. A, primeira conjugação. Mexerá, mexe, radical, e, vogal temática. Agimos, a, radical e vogal temática. A terceira conjugação. Eu tenho aqui um trechinho de uma música que é Cabelo, de Jorge Benjor. Né? Então, com base nesse texto, procure responder o que se pede. Então, diz assim o trecho da música. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabela, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada.
Entre os elementos que formam a estrutura de uma palavra, há um elemento comum a vários vocábulos, denominado de radical. Identifique-o no fragmento em questão. Então, eu pergunto assim, qual o elemento que forma a estrutura de uma palavra? Vocês vão ver que a gente analisando, né, a gente vai identificar que tem um radical, né? E esse radical vai ser o cabelo, né? Cabelo, que vai originar as outras palavras, né? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, ó, cabelada, cabelo, cabeleira, né? Então, o radical aqui seria o cabelo. Percebemos que a partir desse mesmo radical, alguns elementos a ele se juntaram, né? Que são o quê? As vogal temáticas, né? Desinências, desse mesmo, percebemos que a partir desse mesmo radical, alguns elementos a ele se juntaram, formando novas unidades de significação. Com base nesse pressuposto, retrata-se o quê? Que, por meio desta representação, o que se pode constatar é que os morfemas em destaque se juntaram ao radical e, a partir dessa junção, formaram novas unidades de significação. Então, os morfemas a cabelo, que é o radical, se juntou, né, ao o, né, que é uma vogal temática. Outra coisa, cabelo, né, olha, se juntou o E com o radical, né, formando uma nova palavra. Cabeluda, né, cabelo, juntou o D e o A, que a gente vai ver que são afixos aqui na próxima aula, tá? Então, por hoje seria isso, tá? Na próxima aula a gente vai continuar com o tema, né, com as desinências e os afixos daí, ok? Até mais, gente.